2023. Ai, o Elias está querendo ficar no IFAC mais um ano. Quer não, né, Elias? Eu já fiquei um ano a mais já. É, lá no início foi? Foi, é porque eu sabia já que ia sentir muita saudade da senhora. Aí Ah, decidi ficar pra, né? entendi. Então é a hora de deslanchar agora, né? De criar. Ou então voltar ainda para o IFAC, porque o IFAC tem nível superior também, né? Tem uns alunos que Ali, voltaram para lá. ali. Né? Depende da escolha aí do aluno também, né? Do curso que quer, da área que quer. Pois é, gente. Coloquei para gravar. Só recapitulando aí o que eu já falei. Hoje é nosso último momento síncrono da disciplina, né? Não significa que a gente não vai ter mais contato, né? Claro que vamos. Eu vou manter o grupo ainda por um tempo, tá? A Anne está entrando. Eu vou manter o grupo ainda de WhatsApp por um tempo, até mesmo para verificar aqueles alunos que ainda têm pendências no quarto bimestre, né? Que eu ainda não fiz correção, vou fazer correção, vou divulgar a lista de pendência, vou dar um prazo aí para se regularizar. Depois, ainda vou fazer um saldão, mas é só para a questão de lançamentos de faltas, tá? Então, aqueles alunos que têm alguma atividade lá do primeiro, segundo, terceiro, eu depois vou dar um prazo para quem quiser entregar, mas aí não vou contabilizar mais notas, é só se caso o aluno não quiser o registro das faltas, né? E aí eu vou dar esse tempo. E aí a gente vai encerrar a nossa disciplina. Amanhã a nossa última aula vai ser um roteiro assíncrono, vai ser o cadastro de uma prova e vocês vão fazer revisão dos conteúdos do quarto bimestre, tá? Fazer pesquisa, se for insuficiente os roteiros, né? Assistir, ler o que eu já passei, fazer novas pesquisas, enfim. E aí a prova vai ficar cadastrada até quarta-feira. Valor de 10 pontos, é a N2, e aí a gente finaliza. Na semana que vem não teremos mais encontros de história, a gente, né? Só vou ficar ainda mantendo contato lá no grupo de WhatsApp com vocês, dando algumas orientações relacionadas aí à nota, né, de quarto bimestre, se tiver alguém para fazer prova final, acho que a prova final eu vou divulgar só lá no início de janeiro ou ainda em dezembro, ainda não sei, mas acredito que nem vai ter da sala de vocês, talvez uma pessoa. Mas, enfim, é, hoje é os nossos dois últimos conteúdos, né? São os nossos dois últimos conteúdos do nosso plano de ensino, que eu já tinha divulgado texto sobre globalização. É um fenômeno, né? Um conteúdo que vocês também verificam lá em geografia, então em história a gente traz um pouquinho de abordagem também. O texto que eu disponibilizei fala basicamente o que é, né? O conceito de globalização, ressalta pontos positivos, pontos negativos. E aí também tem um conteúdo sobre desafios, né, Brasil, desafios para um Brasil democrático, que é uma rápida abordagem sobre o período pós-ditadura militar, né, após 1985, quando a ditadura militar deixou de existir, né, e nós tivemos aí a democracia sendo restabelecida no Brasil. Então, os governos que vieram de lá para cá, as tentativas de equilíbrio da economia que nós tivemos, né? Porque a economia brasileira, no final da ditadura militar, ela estava com a inflação muito alta, então ela estava estagnada, sem crescimento econômico, e a inflação galopante, né? Crescendo aí a cada dia. E aí, vários governos que entraram, né? Todos eles tiveram aí tentativas de frear essa inflação, de promover o crescimento econômico, e aí, né, é claro que a gente vai ter as medidas, que aí tem as medidas que, ora, são medidas mais de cunho social, ora, são medidas que tendem mais para um neoliberalismo, né, que foram aí políticas muito implantadas ao longo desses governos, e no final das contas, né, todos os governos, digamos que nós tivemos até aqui, desde lá do final, do início, né, da democratização até hoje, a gente vai ter uma mescla dessas políticas, né? Políticas bastante baseadas, tanto os governos de esquerda que assumiram aí, baseadas também
né, nas bandeiras levantadas pela esquerda de distribuição de renda, de programas sociais, como também políticas que possibilitasse aí a implantação do neoliberalismo, que foi aquela política lá que nós comentamos na nossa última aula, né? Uma política que avançou no mundo afora. Inglaterra e os Estados Unidos, eles são exemplos dessa política, uma política que combate o estado do bem-estar social. Então, é aquela política que diz que o Estado ele tem que ser menor em alguns aspectos, né, relacionados à saúde, educação. Então, é diminuir a presença desse Estado em alguns setores, né, e deixar com que a economia ela seja mais livre, sem as amarras do Estado, né. Então, era uma tentativa de combater as crises que tiveram aí no final do século XX, como oriundo da crise do petróleo, né, que teve aí efeitos aí que atingiram as economias mundiais, né, e também oriunda do grande amparato, né, que havia conquistado o Estado, com políticas sociais, com questões de direitos também, com muita corrupção que começou a ter também. Então, o Estado ele deu uma quebrada, e aí essa quebrada fez com que a política econômica ela fosse modificada, né, no final do século XX, tá? E aí essa política econômica ela também vai ser modificada dentro do Brasil, né? E aí é o que a gente vai ver agora. É claro que eu não sou economista, né? Então tem muitos planos econômicos que a gente deixa mais para quem tem intenção de estudar mesmo economia para que se esmiúce, né? Aqui a gente vai mais citar os planos, falar um pouquinho de em que consistiu cada plano econômico, né? Qual governo que estava em qual período, qual foi a ênfase em determinadas políticas, tá? Mas a parte econômica mesmo, geralmente, né, a gente deixa, não temos tanto uma formação assim para fazer essa discussão, tá? Do que foi direitinho cada plano, em que consistiu as medidas de cada plano, né? Que é mais da área econômica, tá? E aí, já vou deixar aberto enquanto eu reproduzo aqui minha tela para vocês, para que algum aluno se posicione em relação à globalização e esse momento que eu falei para vocês, pós-ditadura militar até os dias de hoje, né? Claro que os governos atuais a gente, né, não vai trazer muito, até porque eles estão aí. Estão aí governando, então é uma história aí recente, né? Não chega a se caracterizar nenhuma história ainda, mas é um período recente que não existe tantas análises e que essas análises, às vezes, elas podem ser bastante parcial. Então, deixamos aí, né, a critério de uma observação mesmo do que está acontecendo no cenário nacional, das políticas que estão sendo adotadas, das crises que estão tendo no momento, né, que é bem visível aí nos jornais, tá certo? Então, alguém que leu o texto aí sobre globalização, que já estudou sobre isso, que queira partilhar aí com a gente. Tivemos, né? Eu acho que é hoje, se eu não me engano, que encerra a atividade sobre globalização, né? É isso mesmo. Aí pelo menos, eu lembro do assunto só na metade da aula quando você está explicando. Aí quando eu lembro, eu falo. Mas isso é quem que eu não reconheci a voz? É o Elias ou o Andreus? Tá vendo como a Ele voz é seduzente, gatão. é o Elias? Opa, sou eu Tá não. vendo como a voz de vocês está mudando, gente? Então, bora lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a globalização. O texto que eu disponibilizei lá para vocês é um texto bem tranquilo. Como eu falei, vocês estudam algumas coisas sobre a globalização em geografia, então, sobre os blocos econômicos, né? Sobre a constituição deles, qual a influência deles na economia, as relações que se dá entre os países. Então, essa parte aí, né, eu vou deixar um pouquinho mais para comentar sobre o que de fato é a globalização, o que ela implica nas nossas vidas, né? E mundialmente, né? As desigualdades, as consequências, os pontos positivos, os pontos negativos aí da globalização, tá? Então, o conceito que o texto trouxe para vocês do que é globalização, né? Então, se tornar global,
né? E a globalização, ela sempre, digamos assim, que durante muitos séculos, né, lá o texto trazia que desde as grandes navegações, esse processo da chegada de trocas de culturas, de chegada de novos produtos em determinados locais, né, isso já foi uma troca. Então, desde lá das grandes navegações, alguns historiadores, né, alguns estudiosos já falam que a globalização ela já se faz presente na história. É claro que essa globalização ela vai se intensificando ao longo do tempo, né? Nas guerras, principalmente ali na Guerra Fria, né? Ao final da Guerra Fria também, com o grande desenvolvimento das comunicações, então isso permitiu com que o mundo ele estreitasse as suas fronteiras, né? Se a gente for pensar no mundo até do início do século passado, vai ser um mundo que não tinha uma relação tão rápida em informações, em trocas de produtos, né? Então, a fronteira hoje que nós temos, né, ela se estreitou. As relações entre os países, através desses blocos econômicos aí, elas se tornaram, né, digamos que mais veloz com a grande expansão desse fenômeno de globalização, né? Então, globalização é o ato, o efeito de globalizar, né? De se tornar uma aldeia, de unificação, digamos assim, né, de trocas, enfim, de informações, de produtos. Historicamente, o processo consiste no aumento das relações entre os países, né, que é basicamente isso que eu estou falando, a partir da diminuição das suas distâncias, né. Essas relações são principalmente econômicas, com a questão das criações dos blocos, mas também sociais, culturais ou políticas, né? Então, em todos os campos que você imaginar, você pode ter presente aí esse fenômeno da globalização. Elas são relações econômicas que se dá muito da questão de tipo, na América do Sul, né, a gente tem o Mercosul, a gente tem a União Europeia, são acordos que se estabelecem em alguns países, né, de vendas, de exportação, de importação, de compra de mercadorias, né, e isso facilitam aí as suas prospecções econômicas, né, mas a globalização, ela também não é sentida somente nesse viés econômico, mas também no campo social, né, ou seja, a troca cultural que há nesse processo de globalização, principalmente oriunda da crescente desenvolvimento, né, das comunicações, e aí eu menciono aqui a internet, a telefonia, né? Então há uma troca social de cultura, uma troca cultural muito maior do que nós tínhamos, né, há alguns anos atrás aí, isso muito mais intenso, né, a partir da Guerra Fria. Então a globalização a partir né, da queda da União Soviética em 1991, ela se intensificou muito mais, que é o que as pessoas chamam, né? Eu acho que vocês já ouviram aí se dizer que a globalização é a nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? É a consolidação do capitalismo. Então, houve uma intensificação da globalização ao final, né, ali da quebra, da desintegração da União Soviética, porque com a ruína do socialismo, com a desintegração da União Soviética, nós tivemos os Estados Unidos se consolidando, o modelo capitalista se consolidando no mundo, né, e as relações econômicas, elas sendo fomentadas muito mais a partir daí. Tá? Então, a nova ordem mundial ela é caracterizada por uma consolidação do capitalismo, né, e uma expansão aí desse fenômeno de globalização, as relações, né, internacionais entre os países, sempre visando a prospecção da sua economia, né? E aí, no campo cultural, a gente tem muitas influências também, né, dessa globalização através dessas trocas culturais de um país para o outro, né? Ou seja, hoje em dia é muito mais fácil se visitar determinada cultura, hoje em dia é muito mais fácil, né, você ter acesso até sem ir ao local a determinadas culturas. Então, há muito aquela questão da apropriação cultural, né? Ou seja, aqui no Brasil, se apropria de uma
festa que é característica lá da América do Norte, o Halloween, né? Geralmente essas apropriações, elas são mais apropriações onde aqueles países que não são tão desenvolvidos, né? As pessoas se espelham nesses países que têm um grau de desenvolvimento maior e a apropriação cultural é maior, né? Porque raramente você vai ver um país desenvolvido, talvez, né, se apropriando de algum hábito cultural, digamos aqui da América, né, da América do Sul e tal. Mas isso vai ser muito mais presente, né, muito mais fácil você verificar países que estão em desenvolvimento, né, que não são tão desenvolvidos, se apropriando de hábitos lá de países de primeiro mundo da Europa, de países ali da América do Norte também, e trazendo aí para suas relações, tá? Então, no âmbito cultural, existe, né, essa globalização também, que é um perigo também, essa questão da apropriação cultural, da tentativa de homogeneização também, né, porque a partir do momento que os Estados Unidos, outros países da Europa passam o seu estilo de vida, o seu modo de vida para outras nações, a gente também tem conflitos, não são todas as nações, e aí vocês podem verificar também que no Oriente, né, nos países ali muçulmanos, no mundo islâmico, existe muita questão da não aceitação, né, do modo de vida ocidental. Então, a questão do enfrentamento, né, de não deixar com que o modo de vida ocidental enraize, com que o modo de vida ocidental tome de conta dos valores que eles consideram como valores morais, né? E aí há uma tentativa de combater isso também, tá? Eu não sei se alguém está querendo falar, que eu só estou vendo meu slide aqui na frente. Eu ouvi um barulho. Não? Acho que foi alguém que comentou Acho no que chat, não. né? Tá bom, então. Antes disso, vocês já vão colocando o nome de vocês aí no chat, tá? Antes que eu esqueça, que eu acabei esquecendo, não foi na última aula. Quem tá na aula aí hoje, tá? E aí, gente, essa globalização, ela é muito caracterizada, né? Quando a gente fala em globalização, já vem aí, né, a questão eu já coloquei essa imagem aqui justamente para isso, né? Da interligação de uma pessoa que está na América, que tem uma interligação lá com o pessoal da África, com a Europa, né? Com a América do Norte. Enfim, é uma troca de informações, né? Um emaranhado de vínculos, né? Onde as economias elas se ligam, as pessoas elas se ligam, e aí através dessas ligações a gente tem essas trocas, tanto essas trocas econômicas como também as trocas sociais, tá? A globalização ela tem seus pontos positivos, como ela. Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? Eu tô ouvindo. Professora, essas trocas de cultura que a senhora falou, chamam de hibridismo, né? Isso, é o hibridismo cultural, né, que a gente tem, que é Isso, que é a justamente isso. diversidade. Oi? Que são, tipo, a diversidade das culturas, né? Quando elas se misturam. Exatamente. E há, né, as críticas relacionadas a essa troca cultural, né, porque muitas vezes os jovens eles tendem a valorizar muito mais o que vem de fora do que o que é seu próprio, né? E há também a apropriação cultural, muitas vezes inadequada, imprópria, as pessoas que às vezes pegam uma determinada coisa de uma cultura e aí vai fazer a utilização de uma forma que não tem aquele, né, aquele sentido mesmo dessa determinada cultura. Então, além claro, né, que também há os pontos positivos de você conhecer mais o mundo, de você interagir, mas também tem os pontos negativos, né? E aí, por isso, por esses motivos, a gente tem que tentar se envolver nesse processo de globalização de maneira consciente, sabendo que há os processos positivos, mas que há os fatores negativos também. Então, é não se deixar simplesmente levar, né, porque, nossa, a cultura norte-americana é maravilhosa, vamos, né, fazer tudo aqui para a nossa cultura, pensando lá no que é feito lá nos Estados Unidos, né, e tal, lá em alguns países da Europa. E aí você deixa de lado um pouco do que é sua raiz, do que de fato
do que de fato lhe identifica, né, enquanto um ser local, um ser social, tá? Então, existe muito essa questão, né, das críticas relacionadas à apropriação cultural nesse sentido, tá certo? Com a globalização também, né, e a diminuição das fronteiras que nós tivemos, a, a gente pode falar, né, que houve uma expansão da economia, né, ou seja, os países, os blocos econômicos, né, que aí começou, tem o G7, antes era o G8, né, agora é o G7, porque a Rússia sofreu uma sanção aí, e por uma anexação que teve lá, que aí o grupo não aceitou, a Rússia saiu, mas tem os grupos, né, que daí muitos deles estabelecem uma moeda única, né, no caso da União Europeia, então as fronteiras elas se tornam menores, né, há acordos de exportação, há acordos de importação, de redução de tarifas, há acordos também para incentivar a entrada de capital estrangeiro nos países, né, de benefícios fiscais, né, então por esses vários acordos de produtos, né, e de serviços, nós tivemos o grande crescimento a partir da década de 80, né, a partir também da questão dessa nova ordem mundial, da consolidação do capitalismo, então nós tivemos, né, a partir dessa questão da consolidação do capitalismo, o crescimento assim gigantesco daquelas empresas, né, consideradas transnacionais, né? Então, nós temos empresas aí em várias partes do mundo, né, uma matriz em um determinado lugar, mas as filiais em várias partes do mundo. E aí essas empresas elas procuram justamente aqueles locais que proporcionam maior desenvolvimento econômico, né? Nós temos o caso da China. Muitos países hoje em dia muitos produtos que você consome, você pode olhar chinês, né? Veio lá da China. Então, a China, ela é um campo, ela é um país, né, que possui uma política que atrai esses investidores, essas transnacionais, né, para poder investir e implantar filiais dentro do seu país, porque ela oferece uma farta mão de obra, né, tem uma mão de obra muito extensa lá na China. As leis trabalhistas, elas são bem flexíveis, né? Então, em relação a outros países que são mais rígidos, né? Então, eles percebem nesse cenário um campo maravilhoso para poder implantar, e aí com isso eles tendem, né, a ter mais lucro possível em detrimento, né, dos direitos que muitas vezes são inexistentes, né, são aqueles mínimos do mínimo ali, e aí em detrimento as pessoas vão ficando aí cada vez mais pobres, digamos assim, né? Muita gente, né? Muitas pessoas trabalham mal para se alimentar e muitos não têm nem o que se alimentar. E aí, de fato, é um dos grandes problemas da globalização, né? A globalização, ela é um fenômeno que permitiu. Claro, né? É um fenômeno que é presente, que não tem como fugir. Inclusive, é até uma daquelas frases que eu coloquei lá no roteiro, quem tem acompanhado, né? Que foi o Fernando Henrique Cardoso que falou, né? Que ela é algo presente que não tem como fugir, que a gente tem que se adequar. É mais ou menos assim. E aí tinha uma outra frase do José Saramago, né? Que ele falava que a globalização é um totalitarismo, que não precisa nem de camisas verdes, né? Nem de camisas castanhas, nem de suástica, né? É simplesmente os ricos que governam e os pobres vivem como podem, né? Então, basicamente é isso. O mundo, a partir da globalização, dessa intensificação, é claro que tem os seus pontos positivos, né? Das trocas culturais que quando bem feitas, elas são positivas, sim, das comunicações, né, e tal, mas, por outro lado, também a economia, a distribuição de riquezas, ela se acentuou muito mais, tá? A riqueza, ela se concentra muito mais nas mãos, né, dos países já desenvolvidos, então, geralmente, né, as pessoas também dentro desses países, elas têm, digamos, não participam
do aumento do PIB dos seus países, né, justamente por essas questões, né, de concentração na mão da riqueza, nas mãos dos ricos, na mão das grandes conglomerados aí das empresas, né, e aí a gente prolifera aí, mais uma vez, essas desigualdades sociais que se acentuaram muito mais a partir da consolidação dessa globalização, que é o que eu coloquei aqui nessa imagem, né? Com a globalização também, né, nessa segunda imagem aí que vocês têm, há um crescimento do consumismo, né? Ou seja, a comunicação ela se expandiu, ela se intensificou. E aí as empresas, os países que são mais globalizados, que estão mais digamos, inseridos nessa economia global, né, capitalista, né, de desenvolvimento do capitalismo e tudo mais, eles investem muito na propaganda, né, nas inovações tecnológicas e tudo mais. Então, o consumismo, ele aumentou significativamente, né, nessa charge aqui, chegou o novo celular da moda, aí já pega o celular dele, que prestava, digamos assim, já joga, né, tá vendo aqui o lixo, né, o monte de celular que nós temos, legal, vou comprar, preciso de um celular novo, será que precisa mesmo, né, é, será que realmente o dele não era suficiente, mas é só porque a globalização, né, as empresas colocam uma nova tecnologia e já vende no mercado aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo, então as pessoas são incentivadas a ter, a comprar cada vez mais. Então, as coisas se tornam supérfluas num curto espaço de tempo, né? Uma tecnologia já substitui a outra, enfim. E aí, com isso, né, esse consumismo exagerado, é claro que não é um consumismo que nem todo mundo pode fazer, porque nem todo mundo tem esse dinheiro. E aí, com isso, a gente tem a questão das desigualdades sociais. Nessa outra charge aqui, a gente tem, né, um pai falando para o filho, filho, iPad para você, né? Então, as classes que são privilegiadas, que participam, né, dessa obtenção, dessa divisão aí da riqueza oriunda da globalização, tem dinheiro, né, para poder comprar, ou se endividam, em muitos casos, às vezes a gente nem tem, mas a gente parcela aí um produto em 10 vezes, né, em 5 vezes, 10 vezes, enfim, a perder de vistas aí para a gente poder ter, porque muitas vezes não é nem que você quer, digamos, se aparecer, né? Mas você precisa, é uma necessidade, então a gente às vezes acaba fazendo isso, né? E aí, por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que simplesmente tentam sobreviver nesse mundo globalizado né, de desigualdade, de capitalismo aí se prosperando. E aqui a mãe, no sinal, com os 2 filhos, né? Fio, você vai e pede, né? Enquanto um dá o iPad, a outra está ali para poder pedir uma ajuda, para poder se alimentar, né? Então, esse é o processo. E sem deixar de falar que essas empresas, né? Muitas dessas empresas não têm a responsabilidade ambiental. Por isso que a gente tem, né, desde da década de 90, né, a gente tem eventos em nível mundial aí, de preocupação e de tentativas, né, de tratativas de, de melhorias para o meio ambiente, né? A Eco 92, a COP, né? Então, agora teve recentemente, né? Eu acho que foi nos Estados Unidos, estava até passando esses dias, que são as nações se comprometendo com acordos de reduzir a emissão de gases, né? De reduzir a devastação do meio ambiente, né? Para poder frear mesmo a devastação que a gente está sofrendo. E muitas dessas empresas, né, multinacionais, transnacionais, que participam, que se fixam em determinados países, elas não têm muito essa questão da responsabilidade ambiental. E a gente sabe que o meio ambiente, né, ele vem sofrendo cada vez mais com isso. Então, esse consumismo exagerado, né, essas empresas que muitas não têm a consciência ambiental, que em nome da produção, do enriquecimento, né, do aumento das suas riquezas, exploram cada vez mais as matérias-primas, né, e sem muita preocupação ambiental, com isso, né, a gente tem aí um meio ambiente que cada vez mais apresenta problemas, né? E que, digamos assim,
vem acarretando também, trazendo doenças com isso também, né? E só tendem aí a piorar se não houver de fato uma conscientização mais rígida, né? Uma conscientização mesmo, e aí medidas mais rígidas adotadas para que de fato essa conscientização também ela se torne práticas, né? E aí muitos governos a gente sabe que não existe essa conscientização. Se é difícil até mesmo entre as pessoas que nem fazem aí, digamos, não faz parte de um determinado governo, não faz parte de criar políticas públicas e tudo mais, né? Se não existe essa consciência ambiental, imagine, né, muitos governos que são ligados aí a esses conglomerados industriais, né, essas transnacionais, porque a gente sabe que funciona assim, né, a política ela está interligada a uma elite, digamos assim, né? Hoje ainda nós não temos uma representação social forte no Congresso. Isso não é só o caso do Brasil, é o caso mundial, né? Então, geralmente, quem consegue se eleger são governos que fazem acordo, né, que fazem acordos de benefícios políticos, de benefícios econômicos, né? E aí, com isso, a gente vai sofrendo, né, vai se globalizando, né, as fronteiras vão se tornando menores, é como se a gente, eu moro aqui no Acre, mas eu sei tudo lá dos Estados Unidos, é só pesquisar aqui na internet, eu tenho um amigo lá dos Estados Unidos, né? Digamos assim, né? Eu fiz um amigo aqui na internet dos Estados Unidos, mas com isso também existem os efeitos bem catastróficos aí da globalização. Alguém quer comentar um pouquinho mais a respeito sobre isso? Senão eu já vou passar para o próximo tópico, gente. A gente não consegue falar muito. Então, esses são as carinhas que muitos de vocês conhecem, né? Tá passando, né, meu slide aí? Tá, só gente bonita. Muitos de vocês aqui, que eu sou a mais velha, né? Eu tenho o dobro já da idade de vocês. A maioria que alguns de vocês já lembram da televisão, né? Eu acredito que o governo aqui do o Bolsonaro é atual, né? Vocês com certeza lembram. Aqui o governo anterior ao Bolsonaro, o Michel Temer, né? Aqui a gente vai ter a Dilma, né? Que foi a presidente impeachmentada. Aqui vamos ter o Lula. Aqui, talvez daqui para trás, vocês já não conseguem mais lembrar, né, devido à idade de vocês. O Collor Mas é fácil de reconhecer. foi? O Collor é fácil de reconhecer. E por que ele é fácil de reconhecer? Porque ele é o que mais tem cara de novo aí. Isso, perfeito. E aí também naquele clima da eleição dele, né? Havia essa questão dele ser novo também, que ele, tipo assim, a campanha foi feita que ele era uma pessoa nova, o Brasil queria mudança, né? Então foi feito aí nesse clima também, se aproveitando aí da figura dele, né? Aqui o Fernando Henrique Cardoso, responsável pela criação do Plano Real, né? Que estabilizou a economia brasileira, o governo de Itamar Franco, que aí, como eu acho que foi o Lucas, né, que eu não vejo, mas eu acho que foi o Lucas que falou, o Itamar Franco, ele era vice do Fernando Collor de Mello, então ele assumiu, foi no governo de Itamar Franco que o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, né, e que começou a estabilizar a economia, então o Fernando Collor de Mello ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar, tá, gente? E esse primeiro presidente eleito, ele representava a esperança do Brasil, né? Tinha saído de uma ditadura militar, então estava passando por um período de inflação ali, né? E queriam melhorias mesmo para o Brasil. E infelizmente foi um governo que foi acusado de corrupção, que teve provas dessa corrupção, que foi aberto uma CPI, um processo de impeachment. Ele teve o mandato cassado por 8 anos, porque ele renunciou, né? Acabou que não foi votado o impeachment, mas ele teve o mandato cassado, né? E depois, hoje em dia, ele está lá no Congresso de novo. Ele é senador pelo estado de Alagoas, né? Ele voltou, né, depois aí, mas hoje em dia ele é senador ainda pelo estado de Alagoas, né? Mas ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar. E aqui, desde o Collor, né, o Lula ele já concorria às eleições. Inclusive, eles foram para o segundo turno aqui, né? O Collor e o Lula foram para o segundo turno.
o Collor ganhou, né? O Collor ganhou do Lula aqui nesse segundo turno e se elegeu presidente, né? Então, o Lula vem disputando as eleições desde o final da ditadura militar e aí disputou, fez, né, 2 mandatos aí. E aí vamos esperar as entrelinhas aí que possivelmente, né, a gente vai ter o Lula de novo. Então, o Lula é algo bem antigo aí na história, né? E essa figurinha aqui, talvez muitos de vocês já viram também, porque ele, durante muito tempo, ele teve como senador, eu acho que foi em 2015, mais ou menos, não lembro direito o ano, quando ele, de fato, ele saiu do Senado, né? Deixou, se aposentou aí, mas a família dele, né, ela lidera, eles têm muita riqueza no Maranhão, no estado do Maranhão, já foram governador, a filha foi governadora, né? Hoje em dia ainda existem muitas pessoas da época de José Sarney, né? Ele é José Sarney, dos Sarneys lá que comandam ainda o estado do Maranhão na política, mas o José Sarney foi aquele presidente que foi eleito vice no final da ditadura militar, foi uma eleição indireta, acredito que vocês lembram, né? Nós tivemos até uma tentativa, né? No final da ditadura militar, nós tivemos o processo das diretas já, uma tentativa de que fosse aprovada a emenda Dante Oliveira, né, de um deputado que queria que as primeiras eleições fossem de forma direta, democrática e tudo mais, mas a Câmara acabou que não aprovou a emenda, né, constitucional Dante de Oliveira, e aí as eleições elas foram novamente umas eleições indiretas, né? Então, essas eleições indiretas, né, elegeu o Tancredo Neves, que não está aqui no momento, porque ele não chegou nem a tomar posse, ele teve uma doença e ele acabou falecendo. Quem tomou posse no lugar dele foi o José Sarney, que era o vice lá na chapa, né? Então, o José Sarney, esses políticos, logo desse início, eles tinham uma herança ainda dos partidos políticos da ditadura militar. Então, o José Sarney, ele foi um político, né, ligado ao MDB, né, ligado aos partidos lá da ditadura militar, né, que nós tivemos naquela época, mas ele teve a missão ali com a sua posse de trazer o Brasil aos trilhos da democracia novamente. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as crises, né, de cada governo, sobre os planos, enfim, né, bem resumidamente. Então aqui, só recapitulando, esse cara aqui, o Sarney, indireto, assumiu após a morte do Tancredo, né, Neves, que tinha sido eleito, mas aí ele não chegou a assumir. O Collor, que sofreu o processo de impeachment, né, ele renunciou antes da votação do impeachment, mas teve os seus direitos políticos cassados, né? O Itamar Franco, que era vice do Collor, o Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda aqui no governo de Itamar, compôs uma equipe de economistas que elaborou um plano que, de fato, colocou o Brasil nos trilhos, né? E aqui depois a gente vai ter o Lula, né, com 2 mandatos, a presidente Dilma com 2 mandatos, o Michel Temer, vice da Dilma, né, que ficou após o impeachment, e hoje ainda, né, na presidência, o Bolsonaro, que vai até o ano que vem, né? Então, José Sarney, de 1985 a 1990, na época que o Sarney assumiu, o Brasil, ele tinha, né, vivia um descontrole da inflação, então a inflação estava, né, lá pelas alturas. A tentativa do Sarney foi tentar combater essa inflação, né? Para vocês terem uma ideia, essa foi a época de que as economias, de que os produtos eles sumiam das prateleiras, talvez, né, pelo menos eu lembrava que a minha mãe falava isso, meus avós falavam isso, talvez vocês não lembrem mais, né, porque vocês são novinhos demais, mas era uma época, né, que os produtos eles sumiam da prateleira, e justamente por essa questão de que o dinheiro ele perdia muito valor, né? O produto, o salário era o valor do produto era tal, de manhã, quando era tarde, a inflação já tinha se descontrolado ali, o valor já não era aquele, né, do produto, então as coisas quando chegavam sumiam muito rápido, porque as pessoas faziam estoque nas suas casas, né, para poder tentar passar por esse problema da inflação, ou em muitos casos também os próprios comerciantes, eles passaram a não
não vender determinados produtos nessa época, né? Justamente porque os planos de combate à inflação do governo Sarney dessa época foi o de congelamento de preços. Então, não se podia ter o aumento de preços, né? Vamos tentar fazer um combate ali da inflação. Não se pode mais aumentar preços, nem não pode aumentar aluguéis, não pode aumentar salários por um determinado período. Então, muita gente, às vezes, deixava de vender certos produtos nas prateleiras por não ver possibilidade de lucros, né? Então, com isso, a gente vai ter os alimentos realmente subindo de preços, saindo das prateleiras, né? E se acabando em um curto espaço de tempo. Os planos que são atribuídos a esse político, né? É o plano cruzado, né? Então, ele estabelece uma nova moeda, porque antes era o cruzeiro, e aí decreta o congelamento de preços. É nessa época do governo Sarney que ficou muito, muito famoso os famosos fiscais do Sarney. Então, eram pessoas que o Sarney mesmo falava, vamos fiscalizar se os mercados, né, se as lojas estão aumentando o preço, não se pode aumentar preços e tal. Então, as pessoas, eram muito comuns elas fiscalizar se os comerciantes estavam aumentando os preços, né, se estavam marcando novos preços nos produtos, porque não era autorizado. Isso tudo era uma tentativa, né, de combater a inflação que estava galopante aí nessa época, tá? Então, os fiscais do Sarney ficou bastante famoso nessa época. É claro que vai ter o plano cruzado 1, vai ter o plano cruzado 2, né? Esses planos, eles não vão surtir efeito, né? Vai ter ainda esse descontrole da inflação. Com isso, a gente vai começar, digamos assim, a ter um efeitozinho, mas aí depois vai desandar, né? E com isso, a gente vai ter um desabastecimento de mercadorias, que foi o que eu disse para vocês, né? E um ágio, pessoas, né, que às vezes contrabandeava, pagava mais por fora para ter o produto, né, de maneira clandestina, tá? O fato é que o Sarney ele vai ficar de 1985 até 1990 no cargo, vai tentar fazer esse controle, essa questão do controle da inflação, não vai ter sucesso, né? Com isso, não havia reeleição aqui nessa época, tá, gente? Com isso, nas outras eleições, a gente vai ter um novo candidato assumindo, que é o Fernando Collor de Mello. Collor ele vai ficar de 1990 a 1992. No governo dele, a gente tem o famoso Plano Collor. É claro que esse plano ele também tinha algumas características, né? Ele tinha algumas características do plano anterior, do plano cruzado, né? Então, de congelamento de preços, né? De reforma também administrativa, com a demissão de funcionários, uma abertura comercial, né, do mercado, privatização de empresas, e aqui eu lembro a vocês que a política neoliberalista, né, no neoliberalismo, a partir do governo Collor, já no final lá do governo, no final do governo do Sarney, ela começou a se intensificar no Brasil. Então, a gente vai ver inúmeras empresas que foram palcos, né, que foram criadas lá naqueles governos do nacional desenvolvimentismo, né, de Getúlio Vargas, de JK, inúmeras empresas nacionais sendo privatizadas, sendo vendidas para o capital privado, né? Justamente fruto dessa política do neoliberalismo, digamos assim, da menor participação do Estado na economia, né, de uma abertura para o capital, e aí a gente vai ter muitas dessas empresas sendo privatizadas nesse momento. Fruto também, aqui eu cito para vocês, né, no final, ali, eu acho que foi em 1989, nós tivemos um grupo de economistas, né, ligados aí a essas organizações internacionais, o FMI, o BID, né, que sentaram e, juntamente, né, com representantes do Brasil, tendo em vista que não era só o Brasil aqui da América, né, do Sul, que estava com dificuldades, vivendo esse período de inflação, de não conseguir nem sequer pagar as dívidas externas que haviam sido contraídas. Então, muitos desses países, eles deixaram de pagar as dívidas externas, né, por algum tempo. O México, o Brasil também, na época do Sarney, também declararam a moratória, o não pagamento das dívidas externas por um determinado tempo. E aí esses países
eles vão ser auxiliados depois, né, por esses órgãos aí de, digamos, internacionais, né, de controle de empréstimos. O Brasil devia muito ao FMI, ao BID, né, e aí esses grupos de economistas ligados a essas organizações, eles vão, digamos que, instruir os caminhos que a política brasileira deve adotar. Ficou conhecido, né, digamos que essas decisões tomadas, acho que foi em 1989, como o Consenso de Washington, né? Então, eram normas, diretrizes ali que a política, a economia brasileira tinha que seguir para poder sair aí dessa inflação. E aí a gente vai ter, né, as políticas neoliberais, elas sendo fomentadas e sendo incentivadas, né? E aí a gente vai ter os governos se adequando a esse novo fenômeno mundial, que era o neoliberalismo, e adotando cada vez mais políticas que vão aí de acordo ao neoliberalismo, tá? Muito também em decorrência, né, do que foi sugerido nesse consenso de Washington, tá? Ah, e aí o Plano Collor também, né, previa abertura comercial, privatização de empresas, congelamento de preços, né, novamente uma tentativa, né, de implantação de uma nova moeda. E aí o Collor, acho que muitos de vocês já ouviram aqui, né, o Collor, ele fez algo que ficou conhecido até hoje, que deu um tanto de problema na época, né, até para o futuro, que até recentemente tinha gente entrando ainda na justiça da questão lá do dinheiro que não ganhou na época, né, que a poupança foi confiscada. Então, de uma hora para outra, pessoas que tinham uma determinada quantia na poupança, ou que tinham alguma determinada quantia lá em investimentos, né, tiveram os seus bens confiscados, não puderam mexer por um determinado período, né? Então, de uma hora para outra você tem um dinheiro lá na poupança, né? Tem uma aplicação financeira que você não pode mexer, então gerou uma crise, era uma tentativa, né, de frear a inflação, mas isso gerou uma crise sem, né, a perder de vistas ali, porque o Brasil ficou sem dinheiro, né? Gerou desemprego, né? A inflação ela subiu mais ainda, né? Desemprego, alimentos também, a questão de encarecer porque não tinha dinheiro, né? Os alimentos também voltaram a encarecer aí nesse momento. Então, realmente desencadeou muitos fatores aí que fez com que o Collor fosse muito mal visto nesse momento, principalmente a partir desse momento dessa adoção aí do confisco dos depósitos bancários, tá? E aí, como o Lucas falou, o Collor era um político novo, né? Ele ficou muito famoso na época da sua campanha política por ser um governo, né? Uma pessoa que tinha se saído muito bem lá no estado do Alagoas, em combater a corrupção, porque ele ficou conhecido como caçador de marajás na época, né? Ou seja, aquelas pessoas que tinham altos salários, às vezes nem sequer trabalhavam, né? Então, ele conseguiu fazer cortes desses salários na época que ele governava o Alagoas, e aí a campanha dele foi muito nesse sentido, de que era um político que iria combater a corrupção, iria frear a inflação, era um político novo, um político arrojado e que representava aquilo que o brasileiro ansiava naquele momento, né? De uma nova política. Então, ele representava essa nova política. E aí, ainda no seu, né, em meados ali do seu governo, ele é acusado pelo próprio irmão, né, de ter um esquema de corrupção dentro do seu governo, né, era um esquema de corrupção que era liderado pelo seu tesoureiro de campanha, o PC Farias, né, Paulo César Farias, e aí esse esquema de corrupção, ele era ligado a empresas, ou seja, de pagamento de propina, muitas dessas para poder conseguir algumas coisas, né, no governo, e aí as propinas, elas eram utilizadas, né, pelas pessoas, até pelo próprio presidente, pelas pessoas que também tinham relação ali com o presidente, para pagar até as despesas pessoais. Esse problema ele veio à tona, essa denúncia veio à tona, foi instalada uma CPI, e aí né, foi aberto um processo de impeachment, e antes dele ser impeachmentado, né, ele renunciou.
Então, ele renunciou ao mandato, só que ele teve seus direitos políticos, né, cassados aí por um período de 8 anos. É nessa época, gente, que a gente tem os famosos caras pintadas, tá? Então, são aqueles jovens que vão, as pessoas que vão para a rua, pinta a cara de verde e amarela ali, a favor da moralização na política, do impeachment de Collor, né, devido à questão da corrupção. Então, o Brasil ganhou as ruas ali do Brasil, né, as inúmeras reivindicações, pessoas ali reivindicando fora Collor, com cartazes, com bandeiras e com a cara pintada ali de verde e amarelo. Eu não cheguei a comentar, mas na época do governo Sarney também, é bom ressaltar a Constituição que nós tivemos, tá? Então, em 1988, nós temos uma Constituição, a sétima, se eu não me engano, na história brasileira, que vigora até os dias de hoje, né? Conhecida e intitulada, né, pelo o deputado Ulisses Guimarães, que era ali o responsável, né, pela promulgação da Constituição, como a Constituição Cidadã, né? Ou seja, aquela Constituição que mais direitos sociais, que mais direitos e garantias trouxe em toda a história brasileira. Foi nessa Constituição que nós tivemos, né, o voto destinado aos analfabetos, a questão das terras indígenas, sendo algo, né, que trouxe a Constituição como de uso, né, de demarcação. É claro que hoje a gente tem vários outros problemas relacionados a isso, né, com tentativa de aprovação aí de PLs e tal, que muda um pouco essa questão, mas na época, né, as terras indígenas, elas eram destinadas aos indígenas para o uso, né? Era propriedade da União, mas eram reconhecidas como terras indígenas. E aí a gente tem que sempre lembrar que em 1988 nós tivemos essa Constituição que ficou conhecida aí como a Constituição Cidadã. É nessa Constituição também que os trabalhadores rurais, eles têm direito aí à aposentadoria, né? E aí, gente, depois da cassação do Fernando Collor, né? A gente vai ter o Itamar Franco. O Itamar Franco, ele foi vice lá do Fernando Collor, ele ficou de 1992 a 1994. É no governo de Itamar Franco, a inflação ainda estava descontrolada, né? Foi no governo de Itamar Franco que o Brasil começou a seguir uma linha de combate da inflação, né? Então é nesse governo que o Itamar ele convida o Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, né? O ministro da Fazenda FHC. O FHC, o Fernando Henrique Cardoso, ele vai instituir um plano econômico, é a troca da moeda, né? Um plano real, e aí esse plano real ele vai ser implantado e vai ser o plano que de fato vai conseguir combater a inflação, vai frear a inflação, tá? E aí, a partir do momento que o Fernando Henrique Cardoso, ele implanta esse plano, né, como ministro da Fazenda, ele vai ficar um nome muito forte e vai concorrer nas eleições de 94, né, ficando no cargo aí de 1995 até 2002. E aqui um adendo, até o primeiro mandato, né, do Fernando Henrique Cardoso, a gente não tinha, a Constituição ela não previa reeleição, não podia, o presidente só podia ficar um cargo e tinha que sair, né? E aí, no Fernando Henrique Cardoso, ele aprovou uma emenda, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que deu direito aí à questão da reeleição. Então, a partir do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos aí a possibilidade de um segundo mandato, né? Até hoje, muita gente é contra, outros, né, contra a questão da reeleição, outros é contra a questão dos 4 anos, fala que é pouco tempo, né, para se fazer alguma coisa, né, tem gente que fala, né, para ser 6 anos, enfim. Existem várias questões relacionadas a isso. O fato é que o Fernando Henrique Cardoso entrou em 1995, fica até 2002. O Plano Real, né, conseguiu equilibrar a inflação no Brasil, então foi um momento que, de fato, o Brasil ele começou a trilhar os caminhos ali, né, digamos, de um desenvolvimento, né, com a inflação sendo controlada, as políticas neoliberais no
governo de Fernando Henrique Cardoso, ela vai se intensificar, então a gente vai ter várias estatais que foram criadas anteriormente, que vão ser vendidas para o capital particular aqui, né, para o capital privado, então são políticas, é um governo, né, de linha de tendência bem liberal, e isso também influenciado pelo aquele Conselho de Washington, né, que eram as diretrizes lá que foram definidas pelo FMI e pelos outros órgãos de financiamento lá em relação ao Brasil e a outras economias da América do Sul, né? É um governo que ficou conhecido também pela implantação dos genéricos, né? A venda de medicamentos mais baratos, né? Abaixo do preço, então mais acessível para a população. No governo de FHC também a gente começou a ter políticas também, né, visando o social. Então, foi no governo do FHC, isso seguiu nos governos posteriores também, foi no governo do FHC também que a gente teve a criação do Bolsa Escola, né? Então, a família tinha que manter as crianças na escola, que daí recebia ali um dinheiro. Gente, deixa eu só dar um recado aqui, porque deixa eu parar rapidinho, porque eu ainda vou demorar mais uns 5 minutinhos aqui e eu já era para estar na outra sala. Vamos lá. Então, gente, nesse momento, né, a gente vai ter também, além das políticas neoliberais, políticas voltadas, né, ao social também, né? O governo do Fernando Henrique, do Fernando Henrique Cardoso, ele vai sofrer ali, digamos que um baque com os famosos apagões que nós tivemos, né? Então, nós tivemos aí uma crise de apagão que com certeza abalou um pouco a questão, né, a figura do presidente da República, porque não havia muito planejamento nessa época relacionado à questão, né, da energia, e com isso o desabastecimento lá das hidrelétricas fez com que nós tivemos aí os apagões, né, então teve que ser adotada algumas medidas de controle mesmo aí, porque foi um racionamento de energia que se teve, e muitas vezes esse racionamento ele não surtiu tanto efeito, né, combinando aí com apagões aí em muitos locais e às vezes até por dias, tá? E aí com isso a gente vai ter o final aí de um governo, né, sendo mediado aí também por o aumento do desemprego, né? Mas, sem sombra de dúvida, foi um governo que fez com que o caminho de combate à inflação, né, encontrasse um caminho de combate à inflação também, né? Teve políticas neoliberais, teve políticas sociais. O final também a gente vai ter aí essa questão dos desempregos, mas foi um governo aí, sem sombra de dúvida, bem representativo, né? Após o Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ter, né, um outro governo que também vai assumir, vai ter 2 mandatos, né? Vocês já sabem um pouco mais sobre o Lula e também já é um pouco mais recente, né? Ele vai ficar de 2003 até 2010, quando ele ainda tem muita força política, né? E aí, digamos que o PT vai continuar ainda no poder. E aí, só lembrando, tá, gente? O Lula, ele participa, né? Como eu disse lá no início para vocês, o Lula participa desde lá do Sarney, desde lá do final da ditadura militar, né? Ele foi para o segundo turno lá com o Collor, depois, né, com o Fernando Henrique Cardoso também participou ali também, mas em 2003 que ele vai conseguir, de fato, né, ser eleito e depois ser reeleito, né? Ele, de uma certa maneira, ele dá sequência às políticas econômicas lá do governo FHC, inclusive ele mantém parte da equipe econômica, né, não substitui da equipe econômica do Fernando Henrique Cardoso. O Lula, ele tem uma política de relações comerciais muito ampliadas na época, né, não sei se vocês já viram, ouviram, era muito comum o pessoal, né, tá passando um avião, olha o Lula indo, olha o Lula vindo, né, eu lembro muito bem disso na televisão, porque essas relações comerciais foram bastante ampliadas nessa época. Então, os acordos, né, com outros países de exportação, de exportação, relações diplomáticas mesmo, né, até parceria com a ONU nesse momento, de apoios humanitários no Haiti, em algumas partes da África também, nesse momento foram estabelecidas, tá?
Então, o Estado, ele tem uma participação, né, diferentemente de governos anteriores que tinham, é claro, né, que as medidas, não vou dizer que o Lula não teve medida, é claro, ele seguiu uma política neoliberal também no seu governo, né, até fruto do Conselho de Washington, né, do Consenso de Washington, mas o Estado, ele teve maior participação, digamos que maior presença na vida das pessoas, né? Então, os investimentos em educação, em saúde, eles se sobressaíram, né, em relação a governos anteriores ou até governos presentes, digamos assim. Né? Então, o investimento nesses ramos, eles se ampliaram, né, no governo Lula. E aí, no governo Lula também, né, em livros didáticos, em leituras que você faz aí a respeito, ficou muito forte a questão do combate à pobreza, né, e da redistribuição de renda, né, ou seja, tiveram muitas políticas de redistribuição de renda, então com bolsas, com auxílios, com financiamentos estudantis, né, que veio desde ele e aí intensificou no governo Lula também, tá? Então a gente vai ter um combate à pobreza muito através dessa questão da distribuição de bolsas, né? Que é, digamos que, uma forma, né, de diminuir aí as desigualdades sociais também, né? Também uma política que já veio lá do outro governo com a questão do Bolsa Escola, né, e que se consolidou e se estabilizou a partir do governo Lula também. E é uma forma que, independentemente do governo que tiver, é uma política que sempre vai ter que existir, né? Porque a gente sabe das desigualdades sociais que existem, né? É claro que a gente sabe que existem inúmeras críticas relacionadas a esse tipo de política, mas essas políticas a gente tem desde o FHC, do Fernando, do Lula, da Dilma, o próprio Bolsonaro, né, que hoje está aí, tem políticas ainda relacionadas a essa questão, né, de tentativa de amenizar esses efeitos da desigualdade social, né, porque a gente sabe que a desigualdade social é uma questão estrutural, vem aí das nossas raízes, né, né, tentando. Nessa época aí do governo Lula também a gente tem uma diminuição de impostos dos produtos da cesta básica, né, então teve reajustes do salário, e em 2005 ainda existe um esquema aí que o governo do Lula foi bastante abalado, que é a questão do mensalão, né? O PT foi acusado de pagar os deputados, a pessoas ali para poder aprovar projetos políticos no Congresso, né? Deputados, senadores, então era o famoso mensalão. Para aprovar certos projetos, né? Tinha ali a questão da disponibilização de dinheiro, né? Então, foi um escândalo aí para o governo. Muitas pessoas aí, membros do partido que era o presidente, chegaram a ser presos nesse momento, né? E aí, com isso, a gente já vai ter também a figura aí do Lula um pouco impactada nesse momento aí. Mas ele ainda consegue a reeleição, né? Tem um segundo mandato ainda, digamos que equilibrado, né? Passa pela a crise de 2007, 2008, né, aquela crise imobiliária que teve lá nos Estados Unidos, que afetou algumas economias. O Brasil passa bem por essa crise, devido aí à questão do aumento do PIB, que tinha sido bem bacana nos últimos anos, né? Essa questão também das políticas que tinham sido aprovadas também, de fato, o Brasil ele não sentiu muito a crise de 2007 e 2008 que nós tivemos aí relacionadas aí ao mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, tá? E em 2011, 2016 nós tivemos a Dilma, que deu continuidade às políticas sociais. No entanto, o governo Dilma ele é marcado pelo baixo crescimento do PIB, né? E aí isso gera um tanto de crítica aí em torno da presidenta, né, das ações que elas estavam tomando aí. Houve um aumento de gastos públicos no governo Dilma também, né? E esse aumento de gastos públicos, ele passou a ser muito criticado nessa época, porque muitos desses gastos públicos, ele estava atrelado à questão da Copa do Mundo que nós tivemos no Brasil em 2014, então no investimento, né, que teve para poder receber essa Copa do Mundo em 2014, então muitas pessoas né, que foram para as ruas nas jornadas de junho
também, né, que os gastos vieram antes de 2014, mas muitas dessas pessoas que foram para as ruas na jornada de junho de 2003 eram contrários a alguns investimentos, né, relacionados na execução da Copa em 2014, ao aumento das passagens de ônibus, né, vale se destacar que em 2013 a gente teve uma série de eventos de várias capitais do Brasil, de pessoas que foram para as ruas reivindicar o aumento das passagens de ônibus, de metrô, né, mas que essas reivindicações, elas deixaram de ser somente reivindicações atreladas a passagens, como também passaram a ser reivindicações aí contra a corrupção, né, contra aí aos gastos públicos, ao descontrole, né, do governo nessa questão dos gastos públicos também, né. Então, foi bem famosa essa questão das jornadas de junho de 2013, onde várias pessoas foram para as ruas criticar, e tivemos também grupos favoráveis, né, de apoio aí nessa época. O governo Dilma, ele vai, né, entrando em crise. A Dilma consegue se reeleger já no seu primeiro mandato, ela já tem essas crises, mas mesmo assim ela consegue se reeleger, só que no seu segundo mandato, né, ela acaba sofrendo aí o impeachment, porque a gente tem que lembrar também da famosa Operação Lava Jato, né, que foi instituída, provou que dentro da estatal, né, da maior estatal brasileira, Petrobras, havia um sistema de corrupção muito grande, e aí, né, a política, os opositores da Dilma, a própria população caiu em cima, porque era algo, né, inadmissível para que um presidente não soubesse naquela época, e aí com isso a gente teve, né, outras questões também, que foi a CPI, foi a instauração, né, do processo de impeachment, oriunda aí a responsabilidade fiscal, que, de acordo com as investigações, a Dilma havia ferido o princípio da responsabilidade fiscal, né, não havia tido responsabilidade fiscal em algumas operações que era cargo do presidente ter, né, ou seja, de repasses para o Banco do Brasil, para a Caixa, que era para ter sido feito e não fez, aí o banco teve que pagar certas coisas, aí depois que foi feito o repasse, era como se a presidência o Brasil tivesse tomando um empréstimo do Banco do Brasil, e isso não pode, é crime fiscal, né? A questão dela poder autorizar orçamentos extras sem a aprovação do Congresso, então tudo isso foi considerado, né, pedaladas, né, e aí com isso, que eram práticas que não poderiam ser feitas, com isso o Congresso, né, acabou votando pelo impeachment da Dilma. Muitas pessoas, né, falam que essas coisas que a Dilma fez, que acusam, né, de pedaladas fiscais, de irresponsabilidade fiscais, outros governos já haviam feito igual, mas não foi impeachmentado, não foram impeachmentados, então por isso que há aquela turma, né, que fala aí na questão do golpe. Mas, enfim, como é um simples relato que a gente está fazendo aqui dos presidentes, né, e aí, depois aqui finaliza, a gente vai ter, né, com a saída de Dilma, o governo de Michel Temer, que eu nem trouxe muitas coisas, não trouxe para comentários, né, e aí, depois do Michel Temer, que também é acusado de corrupção, né? Inclusive, gravações foram feitas aí, relacionadas aí a recebimento de propina por assessores, né? Até mesmo conversa do próprio Michel Temer. Mas com isso ele consegue chegar até o final do mandato. E aí depois a gente vai ter o Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, tá certo? Gente, é isso. Eu já me demorei, foi demais. Eu vou ter que encerrar a aula, tá? Porque eu vou ter que ir para outra turma, tá certo? Tranquilo. Então aí, Eu tô. eu acabei me demorando demais, desculpa aí. Era para eu abrir ainda para vocês. Mas então é isso, tá? A gente se fala aí no grupo de WhatsApp ainda, tá bom? Vão lá, façam o Enem com tranquilidade, sem pressão, mesmo que tenha pressão, Se a senhora tem quiser, que deixa a fazer senhora sem fazer por pressão. mim. Oi? Se a senhora quiser, eu deixo a senhora fazer por mim, assim. Então, Só pela amizade, eu tá? espero que vocês tenham conseguido, né, aprender e, né, absorver alguma coisa do nosso conteúdo, mesmo dessa forma